Filipenses 4:4. É apenas um versículo com uma grande mensagem para nós. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Amém? Quem se alegra no Senhor? Pode sentar, fica à vontade. Como diz o irmão Pedro, não pode dormir. Queridos, o apóstolo Paulo foi o fundador, da igreja de Filipos. Uma cidade grega. Quando ele estava na Ásia, na sua missão, obra missionária, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em algumas cidades. E por revelação divina, ele foi para a Europa. E nesse continente visitou a cidade de Filipos. A primeira pessoa a receber Jesus como Senhor e Salvador na cidade de Filipos foi uma mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura. Ela foi a primeira cristã de toda a Europa e provavelmente foi também um instrumento usado por Deus para levar a palavra de Deus para a sua cidade, a cidade de Tiatira. A segunda pessoa impactada com o evangelho em Filipos foi uma jovem adivinha. Lembra? Ela dava muito lucro para os seus senhores. Mas depois que Paulo expulsou o demônio dela, ela perdeu o poder demoníaco e não dava mais lucro. O terceiro convertido nesse contexto da cidade de Filipos foi o carcereiro, que juntamente com sua família, eles foram batizados. Ele é aquele que cuidava da prisão de Paulo. Só que Paulo e Silas, à meia-noite, oravam, cantavam louvores a Deus, e houve uma explosão, um terremoto, as cadeias se abriram, e ali o carcereiro se converteu. Então esses três personagens com as suas famílias é que deram início àquela igreja de Filipos. Você vê que variedade, de pessoas. Lídia já era temente a Deus, não era convertida. A jovem adivinha era usada por demônios. Não sei se depois de liberta, a Bíblia não diz, se ela perseverou em seguir Jesus. Se ela foi membro da igreja de Filipos. Talvez sim. E temos também aqui o carcereiro, que também foi juntamente com sua família convertidos para a glória de Deus. Todos esses três episódios estão no livro de Atos, capítulo 16. É uma boa leitura para se fazer hoje antes de dormir. Uma tacada só, capítulo 16 de Atos. Será edificante. E alguns anos depois da fundação da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo foi preso e levado a Roma para ser julgado por Nero, o mais insano, talvez, dos seres humanos que fizeram essa terra. E foi nessa prisão que Paulo escreveu as cartas para as igrejas de Éfeso, Colossos, Filipenses, à igreja de Filipos, e uma carta pessoal a Filemão. Essas são consideradas as epístolas da prisão, ou seja, que ele escreveu de dentro da cadeia, por estar pregando a palavra de Deus. Não por ser um estuprador, um malfeitor, um mal pagador, um picareta, um pilantra, um espancador de mulher. Não. Por pregar a palavra de Deus. Simplesmente isso. E o curioso é que o tema central da epístola aos Filipenses é alegria. De um ponto a outro. Você vai ler alegria, alegria, alegria. Mas Paulo estava preso. Ele fala de alegria estando preso. E muitas vezes nós estamos tristes, soltos. Com uma contradição, Em muitos versículos ele fala sobre esse tema, inspirado por Deus. Então essa carta é cheia de alegria. Em cada capítulo soam as palavras gozo, regozijo, alegria. Por exemplo, em Filipenses 1, versículo 3 e 4, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Orava com alegria por cada um dos irmãos. Filipenses 2, 17, ele diz mais: contudo me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Mais um ponto, alegria. No capítulo 3, versículo 1, ele diz também: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alguém que tinha tudo para estar murmurando, está mandando, ordenando, aconselhando o povo a se alegrar. No capítulo 4, 1, mais uma vez ele diz:
Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Firmes na igreja, firmes num pastor, firmes na religião. Não, é firmes no Senhor. E quem morreu por você foi Jesus. Amém? E no versículo que lemos no início, 3 palavrinhas se destacam. E eu vou ler novamente o texto. Alegrai-vos sempre no Senhor. É assim que está aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. A primeira palavra a se destacar é alegrai-vos. E ela está no modo imperativo. Não sou professor de português, eu pesquisei, e o modo imperativo grego corresponde ao nosso imperativo em português e expressa uma ordem ao ouvinte para realizar uma determinada ação por comando e autoridade daquele que a emite. Seria esse o significado, desse imperativo, do modo imperativo. Por exemplo, quando o Senhor Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho, Ele não estava nos dando uma sugestão, um conselho. Ele não estava nos dando uma escolha, mas nos dando uma ordem, um mandamento. O arrependimento é uma ordem. Temos que nos arrepender. É arrependimento ou morte, como tem um título da mensagem pastoral. Arrependimento ou morte. Da mesma maneira, quando Paulo diz, alegrai-vos, ele está nos dando uma ordem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, alegrar-se pelo cristão não é uma opção, mas é uma obrigação. Não é uma escolha, mas uma ordem. Não é um sentimento, mas é um mandamento. Até porque, queridos, um cristão triste, cabisbaixo, casmurro, é uma negação do Evangelho. Por quê? Porque recebemos o Evangelho de grande salvação. Grande salvação. Ser crente e murmurador é uma contradição, já que o Evangelho que abraçamos são boas novas de grande alegria, como os pastores anunciaram lá no nascimento do Senhor Jesus. Quando o homem tem um encontro verdadeiro com Jesus, seu coração é inundado de uma alegria indescritível, inimaginável, incomparável. É uma alegria fora do normal, fora do âmbito dessa terra. Só que essa alegria ela pode diminuir. Essa alegria ela pode, com o passar do tempo, se esfriar. Pode. O pecado, ele entristece o Espírito Santo e nos deixa muitas vezes tristes, cabisbaixos e duvidosos, até da nossa própria salvação. Quem nunca passou por isso? Depois de ter pecado terrivelmente contra o Senhor, Davi, ele pediu a Deus o seguinte, lá no Salmo 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele tinha perdido a alegria da salvação. Ele pede, torna-me a dar. E sustém-me com um espírito voluntário. Então, quando nos arrependemos, como Davi se arrependeu, o Senhor renova em nós a sua alegria. Queridos, temos motivo de sobra para nos alegrar. Se estamos em Cristo, nosso nome está escrito nos céus. Os apóstolos, certa feita, voltaram, depois de Jesus ter ordenado eles nas missões, ter dado poder e autoridade sobre os demônios, eles ficaram todos serelepes, porque tinham visto o sobrenatural. Sabe o que é você impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados? Expulsar demônios de uma pessoa, ela ficar liberta imediatamente, instantaneamente, e eles ficaram muito alegres. E Jesus disse o seguinte para eles lá em Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos. Não se alegrem só pelo motivo porque os demônios saem quando vocês usam a autoridade do meu nome. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que motivo de alegria? Seu nome está escrito lá. Pode não estar nas colunas sociais dos famosos, mas está escrito nos céus. Então, a alegria é um mandamento e, ao mesmo tempo, uma dádiva dos céus para nós. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo na tua vida, você vai ter alegria. Por mais que tenha momentos tristes. Parece até uma contradição, mas passamos por momentos tristes. Mas a alegria da salvação permanece. A segunda palavra que nos chama a atenção em nosso texto é sempre. Veja aí, Filipenses 4:4.
Alegrai-vos sempre. Sempre. Não é de vez em quando. Esse termo nos ensina que a nossa alegria deve ser constante, sempre, em todos os tempos, em todas as circunstâncias e em cada momento. Conheço um irmão, eu não sei se a vida pessoal dele ele é vibrante assim também, mas todas as vezes que eu vejo esse irmãozinho, que mora lá no Anaia, onde eu moro, ele anda de bicicleta para um lado para o outro, eu não sei se ele é muito bom da cabeça, tá? Estou abrindo o meu coração, nunca conversei com ele, mas ele bota uma caixa de som dessa já que não precisa de luz, com bateria, irmão, ele fica para um lado para o outro, com louvor, e só rindo para um lado para o outro. Rapaz, que Senhor, irmão, ontem mesmo foi outro que eu passei com Viana, aí passei, vendo aquele irmãozinho ali, Sandro, aí eu falei, rapaz, que Senhor, irmão, aí, rapaz, meu irmão, Vitor. Eu falei, caramba, rapaz, esse irmão contagia, eu tenho vontade de conversar com ele, para saber detalhes. Irmão, sabe o que acontece? De repente, um sujeito desse, de repente, era da pá virada. De repente, o cara foi livrado de uma morte assim, tipo, botar na roleta russa na cabeça dele, alguma coisa sobrenatural, ou nada de sobrenatural, mas a própria experiência de ter encontrado a pérola de grande valor, o nosso Senhor Jesus. Para ele, literalmente, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu acho que eu comentei aqui uma vez, eu estava meio chateado, punhado, chovendo, eu no carro, meio triste, amargurado com os problemas da vida, e ele passa embaixo de chuva rindo, pedalando. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem motivo de sobra para estar me alegrando. E ele ali na bicicletinha dele, não estou desfazendo, porque eu andei muito na vida de bicicleta, muito. Mas ali estava alegre, contente. Então não é alegrar-se de vez em quando. O apóstolo Paulo não diz alegrai-vos quando tudo estiver bem. Né? Quando tudo estiver bem, mil maravilhas. Quando o casamento estiver uma maravilha, o esposo sempre compreensivo, paciente, amoroso, não é? Se a gente for depender das circunstâncias para ficar alegre, queridos, na verdade, a gente só vai viver triste. Ele não diz alegrai-vos sempre que você estiver com dinheiro no bolso. Eu lembro da minha sogra, às vezes sempre saía sem dinheiro do trabalho, ela sempre me dava um troca. Meu Gê, eu não aguento, como você consegue andar sem dinheiro? Eu falei, minha sogra, já acostumei. Ela era uma benção, minha sogra, aquela sogra 10. Então, se a gente for pontuar a nossa alegria pela quantidade de dinheiro que tem, é claro que alguns podem se alegrar, porque tem. Mas mesmo assim não se alegram. Nunca está satisfeito. Nunca é o suficiente. É a alegria, é a preocupação do rico, por exemplo. As duas preocupações do rico. É ganhar. E a segunda preocupação, perder. Ele fica com isso, não dorme direito. Né? Ainda mais quem investe em negócio de bolsa de valores, essas coisas, meu irmão. Tem gente que nem dorme, fica a noite toda lá vendo um negócio de dados, subiu, baixou, é uma paranoia. E o cara investe uma grana, pode ficar rico da noite para o dia, como pode perder tudo, se não souber investir. Então eu não sei se vale a pena, né, uma vida paranoica como essa. Paulo também não diz, alegrai-vos sempre que você estiver com muita saúde. Irmãos, doença não dá imposto, só Deus para ter misericórdia de nós. Se for depender de saúde para ficar contente, a maioria dos cristãos, posso dizer que a maioria das pessoas que estão com câncer, por exemplo, no Antônio Pedro, Eliana, às vezes, quando estou comigo, todos são crentes. Estão ali, passando pelo vale da sombra da morte. E muitos, mesmo na dor, estão se alegrando. Muitos, mesmo no sofrimento, não estão blasfemando de Deus. Não estão murmurando. Não estão ali colocando a culpa em Deus pela vida irregular, sedentária que tiveram. Como foi meu cunhado. Ele sempre falou, eu não culpo a Deus pelo câncer que eu tenho, por ter os 2 rins parados, eu procurei isso. Foi o meu sedentarismo, foi o meu excesso, o meu abuso para com o meu corpo que levou a essas consequências. Mas a palavra que Paulo usa é bem enfática. Alegrai-vos sempre, em todas as circunstâncias, sejam boas, sejam más.
Na alegria ou na tristeza? Na saúde ou na doença? Não é isso? É como o voto do casamento, queridos. É como o voto do casamento. Em todas as circunstâncias, nós temos que nos alegrar. E ele ensinava e vivia. Paulo não era um teórico. Ele pregava e praticava. Ministrava e praticava. Porque, como já disse, essa epístola foi escrita de dentro da prisão. Tinha motivos humanos para ficar alegre? Se a prisão de hoje em dia já é uma porcaria, imagine há 2000 anos atrás no Império Romano. Imagine a imundície, falta de iluminação, frio, imundície, sujeira. Imagine a quantidade de ratos. Mas lá, Filipenses 1, versículo 12 ao 14, ele diz assim, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui na prisão, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E, por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Na NVT, nova versão transformadora. Então, Paulo está preso. Mas mesmo preso, ele pregou para toda a guarda pretoriana, toda a guarda do imperador Nero. Talvez o imperador tenha ouvido do evangelho, mas mesmo assim seguiu seu caminho até cometer suicídio. Então Paulo não estava aqui em um paraíso. Ele não estava no paraíso escrevendo para um povo distante sobre algo que ele não vivia. Não. Ele não era um pregador de gabinete aconselhando um povo fresco a alegrar-se. Não. Ele estava sentindo na pele o que é se alegrar em meio à dificuldade. Ele estava acorrentado, sem saber se estaria vivo no dia seguinte. É como que se ele estivesse com um atestado de óbito no bolso. Já antecipado. Ele estava preso, mas contente. Estava encarcerado, mas alegre. Estava em cadeias físicas, mas com a alma liberta e cheio de alegria. Cheio de alegria. E em outras circunstâncias, Paulo estava com Silas na prisão também. E à meia-noite, lá em Atos 16, 25, orava e cantava hinos de louvores ao Senhor. Com certeza, ele estava também alegre. Só canta hinos ao Senhor quem está alegre. Tiago 5,13, nós vamos ver isso mais à frente nesse estudo de Tiago, que temos dado sequência, diz, se alguém está triste, ore. Se alguém está alegre, cante louvores. Eu estava alegre, preso, com as costas sangrando, com os pés amarrados no tronco, mas cantando louvores a Deus. Você tem motivo de reclamar? Fala, pastor, você não sabe o meu problema. Eu sei do problema de Paulo. Tinha motivo não. Humanamente não tinha, queridos. Humanamente não tinha. Alegrai-vos sempre, então, é a ordem do Espírito Santo para nós. O pregador metodista britânico E.W. Sangster, ele foi informado que estava morrendo de atrofia muscular progressiva, justamente no auge de sua carreira como pregador. Era um homem muito usado por Deus. Muito usado por Deus. E essa atrofia muscular progressiva é uma doença que vai paralisando os órgãos da pessoa. Vai parando tudo. Tudo. Sua voz foi uma das primeiras coisas que ele perdeu. Quando, porém, descobriu a gravidade da sua enfermidade, tomou quatro atitudes. Nunca vou me queixar. Manterei meu lar sempre alegre. Contarei sempre as bênçãos do Senhor e procurarei transformar cada luta em vitória para a glória de Deus. Irmãos, esse pregador mantinha-se o tempo todo ocupado. Seu último livro, eu ainda sonho em ter um livro escrito por ele, foi escrito com apenas 2 dedos em funcionamento e foi enviado ao publicador uns 2 dias antes da sua morte. A doença não parou. A doença não o paralisou. Mesmo na sua limitação física, com os órgãos todos atrofiando, ele ainda escreveu um livro. As circunstâncias não fizeram esse pastor se aposentar e viver seus últimos dias na murmuração
e no tédio. Ele procurou alegrar-se no Senhor. Ele praticou a palavra em seus momentos mais difíceis. Ele se alegrou no Senhor quando tinha motivo de sobra para murmurar, blasfemar e praguejar. Queridos, a alegria do cristão não é uma utopia, não é algo impraticável, mas uma verdade incontestável para o povo de Deus. Não por conta das circunstâncias, mas por conta do objeto a quem nós nos alegramos. E é esse o terceiro ponto. A terceira palavra que destaca no versículo é no Senhor. Em Cristo podemos nos alegrar. Por mais que as circunstâncias não estejam como nós queremos, como nós sonhamos, como nós planejamos. Queridos, nem tudo na nossa vida vai acontecer como nós planejamos. Ao homem é dado fazer planos, fazer projetos, mas a resposta vem do Senhor. Quantas vezes já aconteceu de eu planejar um dia, como vai ser meu dia, e no decorrer do dia mudar tudo? Eu tenho que ir para o enterro. Avisar a minha meta era uma coisa, e mudou tudo. Então, nem sempre as coisas vão acontecer como nós planejamos. Mas independente de como vão acontecer as coisas, se não vão ser como nós planejamos, como nós queremos, podemos nos alegrar. Não nas circunstâncias, mas no Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A verdadeira alegria não está no que temos, mas em quem cremos. Em Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Jesus sempre dá essa alegria, queridos, a todos aqueles que o recebem pela fé. O que nos faz diferente dos ímpios não são as circunstâncias, mas a nossa fé em Jesus. Até porque problema, o vento, a chuva, a tempestade, vai vir sobre o ímpio também. Sobre todos. Os que têm a casa sobre a rocha e aqueles que têm a casa construída sobre a areia. Mas aqueles que estão sobre a rocha, eles permanecem de pé, porque têm um alicerce firme. Então não é o que acontece ao nosso redor, mas o que vai em nosso interior. Quando temos a presença do Senhor conosco, a alegria também está presente, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando estamos em Cristo, os problemas podem até vir, mas a alegria não vai embora. Por quê? Porque ela não é circunstancial, mas ultra circunstancial. É a alegria no Senhor, em Deus. Há um hino evangélico que é apreciado e cantado no mundo inteiro. E o pastor Alan, lá em Laranjal, chegamos a cantar muitas vezes uma versão muito linda desse hino. O autor diz: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me sabes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Cantor cristão, hino 398. E quando ouvimos um louvor desse, temos a impressão de que o autor devia estar assim, no momento mais belo, mais sublime, mais positivo, por assim dizer, da sua vida. Muito pelo contrário, queridos. A inspiração desse hino veio num dos momentos mais tenebrosos da vida desse homem, que se chamava Horatio Gates Spafford, que era amigo pessoal do grande evangelista D.L. Moody, no século XIX. Moody foi um ganhador de alma, um exímio ganhador de alma, o maior evangelista, alguns botam, de todos os tempos. Eu sempre menciono a biografia dele, já botei filme sobre a vida dele. E esse homem aqui era amigo, o escritor desse hino, amigo de Moody. Spafford, ele e sua família, em novembro de 1873, decidiram ir para a Inglaterra para juntar-se a Moody e a Sanclay. Na verdade, era uma dupla dinâmica, mas Moody pregava e Sanclay cantava. Era um exímio cantor. E esse homem, que era um grande empresário, ele ficou de fazer uma viagem, atravessar o Atlântico para ajudar numa obra evangelística. Essa era a missão. E uma cruzada. Ele depois ia voltar para a Europa. Só que Spafford teve de se dedicar a alguns negócios de última hora antes de viajar. Portanto, ele mandou sua esposa na frente com as suas 4 filhas nessa viagem da Europa para as Américas. Só que, de maneira trágica, um navio nunca chegou ao seu destino. Ele colidiu com outro navio
no largo da costa da ilha de Terra Nova, a província mais oriental do Canadá, e rapidamente submergiu. Apenas 47 pessoas sobreviveram e 226 perderam a vida. Um dos sobreviventes foi Ana, a esposa desse empresário, do Sparford. Suas 4 filhas, Margie, Taneta, Anne e Betsy, morreram afogadas naquelas águas. É difícil imaginar, né? A tristeza de um pai perder as 4 filhas que estavam indo ajudar numa obra evangelística. Para muitos daria um nó. Dá um dá, queridos. Ele não estava indo, né, para abrir um novo negócio. Né? Ele não estava indo para visitar um cassino lá nas Américas. Estavam indo para fazer a obra de Deus. Mas as 4 filhas perderam a vida. E a esposa mandou um telegrama para o marido dizendo: salva, porém sozinha. Só eu sobrevivi. E esse Sparford, de imediato, largou todos os negócios e tomou o navio seguinte para ir ao encontro da sua esposa. Após se reunirem, eles se encontraram com Nellie Wood. Sparford lhe disse: tudo bem, o desejo de Deus foi feito. Não sabemos com exatidão, queridos, quando, mas em algum momento, após essa esmagadora tragédia pessoal, esse empresário redigiu esse louvor que ora lemos. Alguns dizem que nessa viagem, num momento próximo onde o navio das filhas da esposa havia naufragado, ele escreveu esse louvor, que diz, vou repetir: se paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. O coração estava sangrando. A tristeza, com certeza, era nítida. Mas ele estava alegre no Senhor. Sou feliz no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. É nele, Cristo. Ele é a fonte da verdadeira alegria. E não as circunstâncias. Repito, se formos depender das circunstâncias, vamos viver sempre tristes, amargurados, cabisbaixos. Mas a nossa alegria tem que estar sempre no Senhor e não nas circunstâncias. Ele não escreveu: eu estou feliz, mas sou feliz. Estar é momentâneo. Ser é algo definitivo. Não é isso? Ele estava triste pelas circunstâncias, mas era feliz por causa de Jesus. Com essa mesma teologia, Abacuque escreveu por inspiração divina o seguinte: Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Desenhando, ainda que tudo esteja ruim, a miséria está instalada, não tem o que comer, não tem nada. Ele diz o quê? Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Essa é uma fé sobrenatural. Não é normal, queridos. Normalmente a pessoa vai murmurar, vai reclamar, né? Vai falar assim, mesmo com tudo dando errado, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Aqui é na linguagem popular. Será que temos motivos para nos alegrar? Será que o cristão pode se alegrar mesmo vivendo em um mundo tão atribulado como o nosso? Tão complexo? Tão injusto? É possível ser feliz na doença? É possível ser feliz no desemprego ou nas crises familiares? Crises conjugais? Será que é possível? Quem baseia toda a sua felicidade em coisas ou em pessoas, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai se frustrar. Porque vai conseguir o que quer e vai continuar triste. A fonte da sua alegria não pode ser o seu namorado, ou a sua esposa, ou esposo, ou futura esposa. Se for a fonte, quando ele o decepcionar ou ela, a pessoa fica frustrada, porque são seres humanos que vão nos entristecer, como nós vamos hoje entristecer, uma hora ou outra.
Nossa alegria deve estar no Senhor. O cristão pode ser alegre, porque Jesus o salvou por meio de um excelente sacrifício. Ele morreu a morte que era nossa, para nos conceder a vida que era dele. Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Esses motivos já são suficientes para nos alegrarmos a cada momento. O cristão pode ser alegre, porque Jesus disse que sempre estaria com ele, em cada momento, em cada circunstância. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dos séculos. A glória de Deus. Ele pode ser alegre, porque estava caminhando a passos largos para o inferno e foi resgatado por Jesus com mãos fortes. É motivo de alegria. É motivo. Colossenses 1,13 diz que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos por meio de Jesus. Antes a ira de Deus estava sobre a nossa cabeça, agora o temos sobre a nossa cabeça. O que temos é a bênção de Deus e não a maldição, mas o motivo de nos alegrar. O cristão pode se alegrar porque foi reconciliado com Deus. Ele é inimigo. Inimigo de Cristo, inimigo da cruz. Amigo do diabo, amigo dos demônios. Agora ele é amigo de Cristo. Agora ele é inimigo do mundo. Porque quando você se torna amigo de Jesus, você encontra uma porção de inimigo. Mas Jesus é maior do que todos os inimigos. Seja a carne, o diabo e o mundo. Maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Se você ainda não tem essa alegria em seu coração, busque a Jesus mais, com mais intensidade, com mais fervor. Busque a palavra, dobra o joelho, clama a Ele. Senhor, isso não está acontecendo comigo. Muda a minha história, muda a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esse versículo tão sublime, tão impactante para nossas vidas. Senhor, teu filho tinha motivo de sobra, humanamente falando, para estar reclamando, murmurando. Ele não tinha um centavo no bolso. Estava com problemas de saúde. Segundo historiadores, ele tinha problema na vista. Estava preso, Senhor, por pregar a tua palavra. E mesmo assim, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter esse tipo de fé, esse calibre. Nos encha com teu Espírito Santo, Pai. Que as circunstâncias, Senhor, da vida não tirem essa alegria. Que o trabalho, os conflitos conjugais, se houver, que a doença, que nada, Pai, venha tirar essa alegria do nosso coração. Ajuda-nos a nos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como diz a tua palavra, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ah, Pai, encha-nos com teu Espírito Santo. Aviva-nos, Senhor. Desperta-nos dia após dia. Queremos, Senhor, a cada amanhecer, antes de falar com os homens, falar contigo, antes de ler qualquer coisa, ler a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a colocar como prioridade o seu reino, a buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque a tua palavra diz que as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Fica conosco nessa noite. Leva-nos, Senhor, debaixo da potente mão. Nos guarda. Abençoa o decorrer dessa semana, Pai. Todos os nossos afazeres, todos os nossos trabalhos, todo estudo, toda leitura, meditação, tudo, Pai, que estiver envolvido conosco. E nos guarda, Senhor, do pecado. Não nos deixe cair na tentação, Pai, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.